Na Semana do Consumidor, nós vamos falar sobre o assunto no quadro Questão de Ordem. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Rosinaldo Mendes, que é secretário-geral da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Maranhão. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui com o telespectador para instruí-los e ajudá-los nas informações aí dos seus direitos. Para começar, já que estamos na semana, inclusive, do consumidor, eu queria lhe perguntar se essa legislação que nós temos, ela realmente representa um avanço, inclusive, comparado a outras legislações de outras partes do mundo. Mas a efetivação, quer dizer, a garantia de fato desse direito, essa rede tem funcionado de fato? Hoje o consumidor tem sim uma estrutura maior, inclusive, para apresentar as denúncias e para ser atendido e até para ver na prática que empresas que abusam, né, elas são de fato penalizadas? Bom, nós temos avançado bastante, né? Inclusive eu queria citar que nós estamos fazendo 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, né? Inclusive ontem foi o dia do cliente, né? O dia dos 30 anos da promulgação da lei, né? E nós temos avançado. Os desafios são grandes. Nós da OAB temos uma luta constante aí pela luta dos direitos dos consumidores. Temos tido um avanço muito grande nos direitos dos consumidores. Quanto à efetivação dos direitos e a proteção do consumidor, hoje nós trabalhamos em conjunto com inúmeras entidades e órgãos que conseguem dar uma efetividade ao direito do consumidor. Por exemplo, hoje nós temos aí, a OAB, ela trabalha em conjunto com outro órgão, em parceria. Nós podemos representar a coletividade através de ação civil pública, nós podemos receber denúncias e encaminhá-las aos órgãos competentes para tomar as devidas providências. Temos o PROCON, que tem o poder de polícia, que ele, além de fiscalização, ele pode punir as práticas abusivas pelos fornecedores. Temos o Ministério Público do Consumidor, que também efetiva essa fiscalização e recebe a coletividade para maiores coisas. E, por fim, nós temos plataformas digitais hoje que o consumidor ele pode fazer uma reclamação sem sair de casa. E em 10 dias ele recebe, que é o consumidor.gov, por exemplo. E, por fim, se não tiver condições de resolver nada disso, o judiciário continua de portas abertas para que o consumidor busque os seus direitos. Claro que é importante que as empresas dentro desse processo possam se conscientizar, né, de que precisam atender com qualidade, precisam seguir as regras. Aliás, o próprio Código de Defesa do Consumidor, as empresas são obrigadas a ter em local de bom acesso, ali, de fácil acesso, o próprio código dentro da loja, né? É obrigatório. Se é lei, é obrigatório. A empresa que não tiver o exemplar do código, ela pode ser multada e, inclusive, eu até diria, né, voltando aqui, já que ontem foi o dia do cliente, voltando aqui vamos dizer assim, o ditado mais antigo. O cliente sempre tem razão. Então, eu acho que está faltando bom senso dos fornecedores entenderem que é o cliente, é o consumidor que paga impostos, paga seu produto, paga os salários dos funcionários, paga o seu crescimento profissional e paga o crescimento da própria empresa. Então, se você tratar mal o consumidor que paga tudo isso, você vai ter quem como cliente? Então está faltando um bom senso nessa área. Nesse período de pandemia, os números mostram um crescimento enorme, exponencial, das vendas pela internet. Mas ainda a internet é um caminho que os consumidores muitas vezes são lesados, né? Por não ter cuidado de onde comprar, por não ter aqueles cuidados básicos em relação a essas compras. Eu queria que o senhor reforçasse esses cuidados com as pessoas e falasse, inclusive, sobre um golpe que tem sido aplicado na praça relacionado a um site de compras que oferta vários produtos às pessoas e que está levando alguns consumidores, inclusive, presencialmente a serem lesados, usam a internet, mas para levar o consumidor para uma situação de desrespeito ao consumidor do ponto de vista real e não virtual. Bom, talvez vamos colocar 2 momentos. Primeiro que a internet, o e-commerce, né, ele tem evoluído muito e o volume de vendas do e-commerce, da internet, ele tem sido muito maior que as vendas presenciais. No entanto, é preciso o consumidor tomar alguns cuidados. Então, por exemplo, eu entro numa plataforma de vendas, eu preciso verificar no endereço eletrônico se lá tem um cadeadozinho de segurança. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Eu preciso pesquisar sobre aquele produto e aquela empresa que eu estou comprando. Se ela cumpre com a entrega, se ela cumpre com os prazos e se ela cumpre com a promessa do que está lá na internet. Então eu preciso pesquisar antes de fechar negócio. Segundo ponto,
Hoje nós temos várias plataformas que colocam outras empresas dentro dessa plataforma e são terceirizadas. Então eu preciso verificar se aquela compra que eu vou fazer efetivamente está naquela plataforma, se é aquela empresa que me oferece. Então são questões de seguranças básicas. Pesquisar sobre o produto, pesquisar sobre a empresa antes, se ela realmente cumpre com o que oferece na internet. Mas esse golpe está sendo aplicado na praça agora, nosso tempo já está quase se esgotando, mas eu queria que o senhor resumidamente falasse como que está acontecendo e os cuidados que as pessoas têm que ter. Rapidamente, o que está acontecendo é o seguinte, estão usando uma plataforma de internet, de publicidade, para atrair pessoas para uma espécie de venda de carros e motos, atrai a pessoa para a loja física, nessa promessa de venda, quando a pessoa chega lá, é feito um consórcio. Isso é uma prática abusiva e que o consumidor tem sido lesado, a OAB tem recebido algumas denúncias, nós estamos apurando, estamos passando para os órgãos competentes para que nós possamos ver a origem disso. Essa plataforma está aí no mercado e isso eu não diria golpe, mas eu diria uma prática abusiva que está acontecendo e o consumidor deve ficar atento a isso. Muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, aqui no quadro, e que a gente espera que realmente essas relações entre as empresas e os consumidores ela possa ser aprimorada e que nem seja preciso aplicar o rigor da lei, a lei mesmo, né? Mas que mas que tudo possa ser resolvido na medida do equilíbrio e do bom senso, né? Bom dia, obrigado. Consumidor sempre é a melhor opção para você investir na sua empresa. Muito obrigado pela entrevista. Bom dia.